A relação existente entre esses dois bruxos foi algo sem precedentes na história da magia, pois nenhum poderia viver enquanto o outro sobrevivesse. Eu tô falando de Harry Potter e Lord Voldemort. E nesse vídeo aqui eu vou explicar a relação única existente entre esses dois. Então já vão deixando o like no vídeo, porque tá top, galera. Lumos Maxima! E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Antes da gente partir pro tema principal desse vídeo, eu tenho uma notícia super importante para dividir com vocês. Segura aí. Eu não espero que muitos de vocês apreciem a ciência sutil e a arte exata do preparo de poções. Porém, para aqueles poucos escolhidos que possuem o interesse, eu só queria dizer que nós estamos muito felizes em anunciar que uma nova bruxinha ou bruxinho está sendo formado em nossa família. Uma magia que excede todas as outras. E aí, gostaram da notícia? Eu e a Mari estamos radiantes. Pra gente tá sendo muito legal a expectativa de ter mais um bruxinho ou bruxinha na nossa família. E assim, a gente já consegue visualizar a Lily como irmã mais velha. A gente mal pode esperar pra esse novo anjinho dos céus nascer na nossa família. A gente quis dividir isso com vocês e nós vamos mantendo vocês informados à medida que a gente for tendo mais notícias do bebê. Por enquanto, o bebê tá saudável, tá tudo muito bem, tudo tá correndo como deve correr. E agora é só esperar esse nenenzinho se desenvolver na barriguinha da mamãe. Bora pro vídeo. Nunca houve na história da magia uma relação tão única como a de Harry Potter e Lord Voldemort. Nunca houve algo sequer parecido. E existe um motivo, ou eu deveria dizer, uma série de motivos bem complexos e profundos que explicam o porquê de um dos maiores bruxos de todos os tempos não ter conseguido derrotar um bruxo adolescente, que com toda certeza não estava no mesmo nível de conhecimento, poder e habilidades mágicas dele. Nesse vídeo aqui, nós vamos nos aprofundar nessa relação única entre Harry e Voldemort e vamos mergulhar nos detalhes para poder responder algumas perguntas que eu percebo que muita gente ainda não consegue responder com segurança, na ponta da língua. Como que um bebezinho conseguiu sobreviver uma maldição da morte? Por que Voldemort quis matar o Harry em primeiro lugar? Como que Harry acabou se tornando o maior crux do Voldemort? Como que o Expelliarmus de Harry foi capaz de conter um Avada Kedavra? Como que Harry foi capaz de voltar para o mundo dos vivos em Relíquias da Morte? Foi por causa da Pedra da Ressurreição? Foi por causa da Varinha das Varinhas? Como que Harry, mesmo não estando no mesmo nível de talento e habilidades mágicas de Voldemort, ainda assim foi capaz de derrotá-lo? Essas e outras perguntas que talvez vocês tenham serão respondidas aqui no decorrer deste vídeo. E para compreender tudo isso, nós precisamos discutir 7 elementos que foram responsáveis por todos os acontecimentos envolvendo Harry e Voldemort. A compreensão de cada um destes 7 elementos é fundamental para entender o relacionamento desses dois bruxos. Elemento número 1, a profecia. Em uma noite chuvosa de 1980, Alvo Dumbledore vai até o pub Cabeça de Javali entrevistar uma candidata ao cargo de professora de adivinhação em Hogwarts. Por mais que ela fosse trineta de uma vidente famosa, no final da entrevista, Dumbledore não achou que ela fosse qualificada para o cargo de professora em Hogwarts. No entanto, quando ele estava se virando para sair, Sibylla Trelawney entrou em um estranho transe e fez a profecia que mudaria o rumo do mundo bruxo. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima.
nascido dos que o desafiaram 3 vezes, nascido ao terminar o 7º mês. E o Lorde das Trevas o marcará como seu igual, mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece. E um dos dois deverá morrer na mão do outro, pois nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas nascerá quando o 7º mês terminar. Foi por causa dessa profecia que Voldemort quis matar o bebezinho Harry Potter. Vejam só, Severo Snape, que era, então, um comensal da morte de Voldemort, estava escutando na porta e foi interrompido e expulso do Cabeça de Javali antes que pudesse ouvir a profecia completa. Ele contou a Voldemort apenas o começo da profecia, levando o Bruxo das Trevas a planejar liquidar a pessoa a quem ela se referia. Harry Tiago Potter nasceu no dia 31 de julho de 1980, filho de Tiago e Lillian Potter, que desafiaram Voldemort 3 vezes. Porém, Neville Longbottom nasceu no dia 30 de julho de 1980, filho de Frank e Alice Longbottom, que também enfrentaram Voldemort 3 vezes. Voldemort não sabia que marcaria seu inimigo como um igual, e que ele teria um poder desconhecido pelo Lorde das Trevas. Sendo assim, não conhecendo o risco que sofria, o Bruxo das Trevas foi atrás de Harry Potter, porque de alguma forma acreditava que o filho dos Potter, e não o filho dos Longbottom, era sua verdadeira ameaça. Porém, tudo aconteceu como a profecia predizia. Lillian se sacrificou para proteger Harry, dando a ele um poder que o Lorde das Trevas desconhece, ou desconhecia. E ao tentar matar o bebê, a maldição de Voldemort ricocheteou contra ele mesmo. Harry ficou com uma cicatriz na testa, a habilidade de falar com cobras, a habilidade que Voldemort tinha, e um acesso aos seus pensamentos e sentimentos. E assim, Voldemort marcou Harry como um igual, e acabou lhe dando algumas ferramentas importantes para destruí-lo. Então, a ironia de tudo isso é que o motivo de Harry ser o escolhido para derrotar o Lorde das Trevas foi o fato de o próprio Voldemort ter ido atrás dele. Foi o fato do Voldemort ter escolhido ele como sua ameaça. E Dumbledore tem uma interessante observação sobre isso, olha só. Ele escolheu o menino que considerou ter maior probabilidade de lhe oferecer perigo. E repare, Harry, ele não escolheu o sangue puro, que de acordo com o credo dele, é o único tipo de bruxo que vale a pena ser ou conhecer. Mas o mestiço, como ele próprio, viu-se em você antes mesmo de ter visto você. E ao marcá-lo com essa cicatriz, ele não o matou conforme pretendia, mas lhe concedeu poderes e um futuro que o equipararam para escapar dele. Não uma, mas 4 vezes até o momento. Algo que nem os seus pais, nem os de Neville jamais conseguiram. Mas e se Voldemort tivesse escolhido ir atrás de Neville ao invés de Harry? Será que Neville poderia ter sido o escolhido? Bem, o que fez Harry derrotar Voldemort pela primeira vez foi o sacrifício de sua mãe, certo? E é bem provável que a mãe de Neville fizesse o mesmo pelo filho. Mas nós precisamos levar em consideração um aspecto que é fundamental aqui. Severo Snape era apaixonado por Lillian Potter e depois de perceber que seu mestre considerou que o filho de sua amada era o garoto da profecia, Snape pediu para que Lillian fosse poupada. E isso fez toda a diferença, galera. Porque o Lorde das Trevas, por causa desse pedido, deu a opção de Lillian sair da frente e deixar ele apenas matar seu filho. Como ela não aceitou e escolheu se sacrificar pelo filho, ela criou assim a magia poderosa que protegeu Harry. A autora J.K. Rowling falou sobre esse assunto numa entrevista que ela deu ao The Leaky Cauldron e ao MuggleNet em 28 de julho de 2007. Nessa ocasião, ela explica o porquê de a morte de Tiago Potter não ter produzido o mesmo poder de proteção sacrificial para Lillian e Harry, e assim evitando que o Voldemort fosse capaz de matar os dois. Vejam só o que diz a autora. Você não quer me perguntar por que a morte de Tiago não protegeu Lillian e Harry? Tiago ia ser morto de qualquer maneira. Você entende o que eu quero dizer? Não estou dizendo que Tiago não estava pronto para isso. Ele morreu tentando proteger sua família, mas seria assassinado de qualquer maneira. Ele não teve escolha. Então ele correu para isso de uma forma meio animal.
Acho que há distinções em coragem. Tiago foi imensamente corajoso, mas o calibre da bravura de Lilian foi, acho que nesse caso, maior, porque ela poderia ter se salvado. Agora, qualquer mãe normal teria feito o que Lilian fez. Então, nesse sentido, sua coragem também era de uma qualidade animal. Mas ela teve tempo para escolher. Tiago não teve. Lilian conscientemente deu sua vida. Ela tinha uma escolha clara. Percebem? Essa oportunidade de escolha é fundamental para se criar o tipo de proteção sacrificial ancestral que a Lilian gerou. E muito provavelmente, Alice Longbottom, assim como Tiago Potter, não teria essa mesma escolha, já que Voldemort não teria motivos para poupá-la. Se ele tivesse ido atrás dos Longbottom primeiro, talvez teria apenas matado os três e seguido adiante. E dessa maneira, Alice Longbottom não teria sido capaz de oferecer a Neville a mesma proteção que Lilian conseguiu oferecer a Harry. Por quê? Porque ela não teria tido a oportunidade de escolher salvar seu filho. Ela teria sido morta, assim como Tiago Potter foi. Ou seja, ela morreria para salvar seu filho, ela morreria para poder proteger sua família, mas não necessariamente ela receberia a mesma oportunidade que a Lilian teve de escolher morrer pelo seu filho. Certamente, se ela tivesse tido essa oportunidade, ela escolheria isso. Mas o fato é que, muito provavelmente, ela não iria receber essa oportunidade, assim como Tiago Potter não recebeu. Agora, analisando o personagem do Voldemort, eu consigo ver claramente ele indo atrás dos Longbottom se tivesse tido sucesso em sua missão em Godric's Hollow. Ele jamais deixaria essa ponta solta. Imagino que se tivesse tido sucesso em matar o Harry quando bebê, ele iria atrás do Neville também. Mas o que teria acontecido se Voldemort jamais tivesse sabido da profecia? Bem, talvez ela nunca tivesse se cumprido, assim como muitas outras que estão no rol das profecias no Departamento de Mistérios que nunca se cumpriram. Dumbledore explica isso para o Harry em Enigma do Príncipe. Se ele nunca tivesse matado seu pai, será que teria despertado em você um furioso desejo de vingança? Claro que não. Se ele não tivesse forçado sua mãe morrer por você, será que teria lhe conferido uma proteção mágica que ele não poderia penetrar? Claro que não, Harry. Você não está entendendo? O próprio Voldemort criou seu pior inimigo, como fazem os tiranos em todo o mundo. Você tem ideia do medo que os tiranos sentem do povo que eles oprimem? Todos eles percebem que um dia, entre suas muitas vítimas, com certeza haverá uma que se rebelará e revidará. Voldemort não é diferente. Ele sempre esteve atento ao aparecimento daquele que o desafiaria. Ele soube da profecia e entrou imediatamente em ação. E, em consequência, não apenas escolheu o homem com maior probabilidade de liquidá-lo, mas lhe deu armas singularmente letais. Então, em certo sentido, Harry não foi destinado a derrotar Voldemort por causa da profecia. A profecia levou Voldemort a perseguir Harry, matar seus pais e a transferir um pouco de seu poder ao garoto. Harry poderia desistir dessa missão quando ele quisesse. Ele não era preso ao significado da profecia. Porém, ele jamais faria isso, né? Mesmo se ele não soubesse da profecia, eu acho que ele iria querer acabar com Voldemort. O motivo para o Voldemort querer liquidar Harry envolve a profecia, mas o contrário não é verdadeiro. E Dumbledore também explicou isso a Harry. Vejam só. Mas, senhor, disse Harry, no final dá tudo no mesmo, não? Eu tenho de tentar matá-lo, ou... Tem? Perguntou Dumbledore. Claro que tem, mas não por causa da profecia, mas porque você, no íntimo, jamais descansará enquanto não tentar. Nós dois sabemos disso. Imagine, por favor, apenas por um momento, que você nunca tivesse sabido daquela profecia. Quais seriam os seus sentimentos com relação a Voldemort agora? Pense. Harry ficou observando Dumbledore andar para lá e para cá à sua frente e pensou. Pensou em sua mãe, em seu pai e em Sirius. Pensou em Cedrico Diggory. Pensou em todos os terríveis feitos de Lord Voldemort que conhecia. Uma labareda pareceu saltar do seu peito e queimar sua garganta.
eu iria querer que Voldemort fosse liquidado. Eu iria querer fazer isso pessoalmente. Claro que sim, explicou Dumbledore. A profecia não significa que você tem de fazer nada, entende? Mas a profecia levou o Lord Voldemort a marcá-lo como seu igual. Em outras palavras, você é livre para escolher o próprio caminho, livre para dar as costas à profecia. Voldemort, no entanto, continua a valorizar a profecia e continuará a persegui-lo, o que de fato transforma em certeza que um de nós vai acabar matando o outro, completou Harry. Eu sei. Mas ele finalmente entendeu o que Dumbledore estivera tentando lhe dizer. Era, pensou Harry, a diferença entre ser arrastado para a arena para enfrentar uma luta mortal e entrar na arena de cabeça erguida. Algumas pessoas diriam, talvez, que a escolha era mínima, mas Dumbledore sabia. E eu também, pensou Harry com súbito orgulho, bem como meus pais, que aí residia toda a diferença do mundo. Elemento número 2, a proteção de Lilian Potter. O Avada Kedavra é uma das maldições imperdoáveis, a maldição da morte. Ela mata sem deixar marcas e apenas uma pessoa no mundo já sobreviveu a ela. Novamente, Harry Tiago Potter. Quando Voldemort foi atrás dos Potter para matar Harry, Lilian se sacrificou pelo filho e isso conferiu a ele uma proteção muito poderosa, como Dumbledore explica para Harry em Pedra Filosofal. Sua mãe morreu para salvar você. Se existe uma coisa que Voldemort não consegue compreender é o amor. Ele não entende que um amor forte como o de sua mãe por você deixa uma marca própria. Não é uma cicatriz, não é um sinal visível. Ter sido amado tão profundamente, mesmo que a pessoa que nos amou já tenha morrido, nos confere uma proteção eterna. Está entranhada em nossa pele. O amor de Lilian, que a levou a se sacrificar pelo filho, conferiu a ele uma proteção muito poderosa que Voldemort desprezava e ignorava. Portanto, quando o bruxo tentou disparar o Avada Kedavra contra o garoto, a maldição ricocheteou e deixou ele debilitado por vários anos. Harry, com uma cicatriz em forma de raio na testa, virou então o menino que sobreviveu. Foi a proteção de Lilian Potter que impediu que o maior bruxo das trevas de seu tempo não fosse capaz de matar um bebezinho. Em Harry Potter e o Cálice de Fogo, logo após o retorno de Voldemort, os Comensais da Morte são convocados por ele até o cemitério dos Riddle. E aí ele conta para eles o que tinha acontecido na noite em que ele foi a Godric's Hollow, na casa dos Potter. Na noite em que ele perdeu os poderes após tentar matar o Harry. Ele caminhou descansadamente e parou ao lado de Harry, fazendo com que os olhos de todo o círculo se voltassem para os dois. A cobra continuava a rastejar em círculos. Vocês sabem, naturalmente, que muitos chamam este garoto de minha perdição, disse Voldemort baixinho, os olhos fixos em Harry, cuja cicatriz começou a arder tão ferozmente que ele quase gritou de agonia. Vocês todos sabem que na noite em que perdi meus poderes e o meu corpo, tentei matá-lo. A mãe dele morreu tentando salvá-lo e, sem saber, o resguardou com uma proteção que, devo admitir, eu não havia previsto. Eu não pude tocar no rapaz. Voldemort ergueu um longo dedo branco e levou-o até próximo do rosto de Harry. A mãe deixou nele os vestígios do seu sacrifício. Isso é magia de que eu devia ter me lembrado. Foi uma tolice tê-la esquecido. Mas isso não importa. Eu agora posso tocá-lo. É importante notar que quando Voldemort contou para os Comensais da Morte tudo o que tinha acontecido na noite em que ele foi até a casa dos Potter, ele disse que Lilian gerou tal proteção sem saber que seu sacrifício teria esse efeito. E isso foi confirmado pela autora J.K. Rowling numa entrevista que ela deu ao The Leaky Cauldron e ao MuggleNet em 28 de julho de 2007, a mesma entrevista que eu tinha mencionado anteriormente. Quando perguntada se Lilian sabia de alguma coisa sobre o possível efeito de ficar na frente de Harry, a autora respondeu o seguinte: não, porque como tentei deixar claro na série, isso nunca aconteceu antes. Ninguém jamais sobreviveu antes, e aqui ela está falando sobre sobreviver ao impacto de uma maldição da morte. E ninguém, portanto, sabia que isso poderia acontecer. De qualquer forma, como eu disse anteriormente, foi a possibilidade que Voldemort deu a Lilian de escolher viver que proporcionou a ela a capacidade de decidir morrer pelo seu filho.
Foi a condição que ela tinha de escolher a vida que a tornou capaz de gerar tal poder de proteção para o Harry quando ela escolheu a morte para proteger seu filho. Agora pensem no seguinte, muitas famílias bruxas com certeza criariam Harry com o maior prazer, já que Voldemort o deixou órfão. Então, por que Dumbledore mandou ele para os tios trouxas, que pareciam odiar o menino? Bem, Dumbledore temia pela vida do garoto, pois ele sabia que Voldemort não tinha sido liquidado permanentemente e que seus comensais da morte ainda estavam à solta. Vejam só o que o velho bruxo disse para o Harry em Ordem da Fênix, ao explicar o porquê dele precisar ser criado pelos tios trouxas. A prioridade era manter você vivo. Eu sabia que os meus feitiços de proteção mais complexos e poderosos provavelmente não seriam invencíveis se ele algum dia recuperasse seus plenos poderes. Ele está falando do Voldemort aqui. Mas eu sabia também qual era o ponto fraco de Voldemort. Então tomei minha decisão. Você seria protegido por uma magia antiga que ele tem conhecimento, mas que despreza e, portanto, sempre subestimou para seu prejuízo. Estou me referindo naturalmente ao fato de que sua mãe morreu para salvá-lo. Ela lhe conferiu uma proteção duradoura que ele jamais esperou. Uma proteção que até hoje corre em suas veias. Confio, portanto, no sangue de sua mãe. Entreguei você à irmã dela, sua única parenta viva. Ela não me ama, disse Harry na mesma hora. Ela não liga a mínima, mas ela o aceitou, interrompeu-o Dumbledore. Pode tê-lo aceitado de má vontade, enfurecida, contrariada, amargurada, mas ainda assim o aceitou. E ao fazer isso, selou o feitiço que lancei sobre você. O sacrifício de sua mãe transformou o vínculo de sangue no escudo mais forte que eu poderia lhe dar. Mas continuo sem... Enquanto você ainda puder chamar de sua a casa em que vive o sangue de sua mãe, ali você não pode ser tocado nem ferido por Voldemort. Lilian derramou seu sangue, mas ele continua vivo em você e em sua tia. O sangue dela se tornou o seu refúgio. Você precisa voltar lá apenas uma vez por ano, mas enquanto puder chamar aquela casa de sua, enquanto estiver lá, ele não poderá atingi-lo. Sua tia sabe disso. Expliquei-lhe o que tinha feito na carta que deixei com você à porta dela. Ela sabe que ao escolher você, ela talvez o tenha mantido vivo nos últimos 15 anos. Então Dumbledore foi capaz de identificar a magia que tinha protegido Harry naquela noite em Godric's Hollow. E isso é um fato comprovado pelo livro, já que naquela mesma noite, ou madrugada eu devia dizer, ele escreve uma carta para Petúnia, irmã de Lilian, explicando tudo o que tinha acontecido e dizendo que o fato dela aceitar o sobrinho na casa dela iria proteger o garoto de Voldemort por muitos anos. Voldemort literalmente não poderia simplesmente ir até a Rua dos Alfeneiros para matar o Harry. Tudo por causa dessa proteção. Outro fato comprovado pelo livro é que Dumbledore foi capaz de ampliar a proteção de Harry deixada por Lilian. O próprio Dumbledore disse que lançou um feitiço em Harry e que esse feitiço foi selado a partir do momento em que Petúnia aceitou o garoto ainda bebê na casa dela. E foi essa proteção de sangue de Lilian Potter que permitiu que Harry derrotasse Voldemort pela segunda vez com apenas 11 anos. Harry, Rony e Hermione descobriram que Dumbledore havia escondido a Pedra Filosofal em Hogwarts e deduziram que Voldemort estaria atrás dela. Aliado ao professor Quirinus Quirrell, o Lorde das Trevas tentou conseguir a Pedra Filosofal para produzir o Elixir da Vida e assim voltar a habitar seu próprio corpo. Mais uma vez, seus planos foram frustrados por Harry Potter. Quirrell investiu derrubando Harry no chão, caindo por cima dele, as duas mãos apertando o pescoço do menino. Contudo, ele via Quirrell urrar de agonia. "Mestre, não posso segurá-lo! Minhas mãos! Minhas mãos!" E Quirrell, embora prendendo Harry no chão com os joelhos, largou seu pescoço e arregalou os olhos perplexo para as palmas das mãos. Elas pareciam queimadas, vermelhas, em carne viva. Harry, por instinto, esticou as mãos e agarrou a cara de Quirrell. "Ah!" Quirrell saiu de cima dele, seu rosto se encheu de bolhas também. E então Harry entendeu. Quirrell não podia tocar sua pele sem sofrer dores
terríveis. Quirrell, que tinha Lord Voldemort saindo da própria cabeça, não podia tocar em Harry sem sofrer terríveis ferimentos. Ferimentos que acabaram inclusive levando à sua morte. Isso porque a proteção do sangue de Lilian Potter impedia que Voldemort, ou quem estivesse compartilhando o corpo com ele, tocasse em Harry. Elemento número 3, a Horcrux que Voldemort nunca quis fazer. Voldemort estava no auge de seu poder sobre o mundo bruxo quando ele resolveu atacar Harry Potter em outubro de 1981. Ele já tinha criado 5 Horcruxes a essa altura: o Diário de Tom Riddle, o Anel de Cervulo Gaunt, o Medalhão de Slytherin, a Taça de Hufflepuff e o Diadema de Ravenclaw. Faltava apenas uma para ele dividir sua alma em 7, como era o seu plano inicial. E ele pretendia criar essa Horcrux com o assassinato de Harry Potter. Lembrando que para criar uma Horcrux é necessário matar alguém, pois matar divide a alma. Tudo indica que Voldemort estava pronto para criar sua última Horcrux com a morte de Harry. Muito simbólico ele tomar seu último passo em direção à imortalidade após liquidar aquele que o derrotaria. Porém, como o Avada Kedavra ricocheteou, algo diferente aconteceu. Vejam só o que Dumbledore explicou para o Snape. Na noite em que Lord Voldemort tentou matar Harry, quando Lilian pôs a própria vida entre os dois como um escudo, a maldição da morte ricocheteou em Lord Voldemort, e um fragmento da alma dele irrompeu do todo e se prendeu à única alma sobrevivente na casa que desabava. Parte de Lord Voldemort vive em Harry. Vejam só, a alma do Voldemort estava tão instável por causa de todas as divisões que ele já tinha feito, que no momento em que o próprio corpo dele fora destruído pela maldição da morte, sua alma tomou o curso de ação que já havia tomado várias vezes antes. Ela se dividiu. E foi assim que Voldemort marcou Harry como seu igual, como diz a profecia. Pois o fato de Harry ter uma parte de Voldemort vivendo dentro dele o permitiu ser ofidioglota, ou seja, falar língua de cobra, uma habilidade que Voldemort herdou de seu antepassado Salazar Slytherin, e além disso também permitiu que Harry sentisse quando Voldemort estava perto, tivesse acesso aos seus pensamentos e sentimentos e por vezes até visse em sonhos situações que o Lorde das Trevas estava vivenciando. E claro, estar perto de Horcruxes afeta muito o emocional das pessoas. Lembram do medalhão de Slytherin? E como que ele afetava Harry, Rony e Hermione? Será que Harry tinha o mesmo efeito sobre alguém? Já pararam para pensar isso? Ele era uma Horcrux, afinal. Aonde eu tô querendo chegar com isso? É que existe uma teoria que diz que o Harry ser uma Horcrux era o motivo dos Dursley serem tão terríveis com ele. Eu, honestamente, acho que essa teoria é um desserviço à obra de Harry Potter. Os Dursley eram terríveis com Harry por serem pessoas preconceituosas, com medo do que é diferente e cruéis. E eu não acho justo culpar o Harry pelo abuso que ele mesmo sofreu. E a Horcrux que existia dentro do Harry certamente não afetou os tios dele. Até porque a pessoa mais afetada por ela deveria ser o próprio Harry. E ele não tem consequências emocionais da Horcrux até o Voldemort retornar em Cálice de Fogo. E pensem, Rony foi muito afetado pela Horcrux do medalhão, mas mesmo assim era um grande amigo para Harry. Então, essa é uma teoria que não tem sentido. E tira dos Dursley a responsabilidade pelo próprio preconceito e atitudes ruins contra o Harry. Agora, se o Harry era uma Horcrux do Voldemort, e todos nós sabemos que ele era, para que o Bruxo das Trevas fosse destruído seria preciso que o Harry se sacrificasse. E esse é um momento chave na jornada do Harry. Vocês lembram quando Rony foi destruir a Horcrux do medalhão e ela se defendeu, tentando impedir ele de destruí-la? As Horcruxes têm mecanismos e maneiras de evitar a própria destruição. Então, a Horcrux que vivia no Harry claramente não iria gostar da ideia dele tentar se sacrificar. Mas eu acho importante perceber que quando o Harry descobre que ele precisa fazer esse sacrifício para que o Voldemort fosse derrotado, para que as pessoas que ele amava fossem protegidas e para que o mundo que ele amava pudesse se livrar da ameaça do Voldemort, não houve nada dentro dele tentando convencer ele do contrário, o que evidencia a força e o poder interior do caráter do Harry. Por outro lado, uma das características principais do Voldemort é que ele não consegue aceitar a morte.
Para ele é impossível contemplar essa ideia. E ele faz de tudo para rejeitar a morte. Por isso, o ato do Harry de aceitar a morte é tão significativo. Ele faz algo muito poderoso, algo que Voldemort jamais conseguiria fazer. E nesse momento, a gente pensa, o que realmente é poder? É saber mais feitiços? É conhecer mais artes das trevas? Ou é se colocar na frente de uma varinha que você sabe que tem um feitiço letal, aceitando a morte por quem você ama? Isso é algo para se refletir. No momento em que Harry aceita a própria morte, ele faz o impensável para o Voldemort. Assim, ele separa a sua alma de Voldemort completamente. Ainda habitavam o mesmo corpo, mas a alma de Harry estava íntegra e separada. Dumbledore sabia que existia uma chance de Harry sobreviver, mas sabia que isso só aconteceria se Harry aceitasse a morte. Quando Harry encontra Dumbledore na estação King's Cross, logo depois de seu sacrifício, eles têm o seguinte diálogo. "Mas você está morto", disse Harry. "Ah, sim", respondeu Dumbledore sem rodeios. "Então, eu estou morto também?" "Ah", disse o diretor com um sorriso ainda maior. "Essa é a dúvida, não é? De modo geral, meu caro rapaz, acho que não. Mas eu deveria ter morrido. Não me defendi. Deliberadamente deixei que me matasse. E isso, acho eu, terá feito toda a diferença. Então, a parte da alma dele que estava comigo se foi? Ah, sim. Ele a destruiu. A sua alma é inteira e totalmente sua, Harry." Então, mais uma vez, galera, quando o Harry aceita a morte, ele separa a sua alma da de Voldemort. Quando ele não luta para sobreviver, ele se separa da Horcrux. Assim, quando Harry é atingido pelo Avada Kedavra de Voldemort, quem leva o impacto do feitiço não é ele. É a parte da alma de Voldemort que vivia nele. Um outro ponto que precisa ser dito aqui é que Harry, assim como sua mãe, teve o elemento da escolha ao se colocar diante de Voldemort para morrer. Harry poderia ter escolhido não ir até a Floresta Proibida. E ao escolher ir até lá para morrer pelas mãos do Voldemort, ele criou para os seus amigos e defensores de Hogwarts o mesmo tipo de proteção sacrificial que sua mãe havia criado para ele. E por essa razão, os feitiços de Voldemort contra aquelas pessoas não eram duradouros. Ele não conseguiria fazer mal a todas aquelas pessoas. Mais uma vez, o amor frustrando os planos malignos do Lorde das Trevas. Elemento número 4, as varinhas de mesmo núcleo. Quando Tom Riddle tinha 11 anos e foi até o Olivara ser escolhido pela sua primeira varinha, ele sai da loja com uma varinha de teixo e núcleo de pena de fênix. 54 anos depois, Harry Potter vai até a mesma loja e é escolhido por uma varinha de azevinho e pena de fênix. Pena de fênix é um núcleo muito raro, porque as fênixes não são fáceis de se encontrar. As penas de fênix são capazes de uma maior variedade de magia e mostram iniciativa, às vezes agindo até por conta própria. Varinhas de penas de fênix são sempre as mais exigentes quando se trata de potenciais donos, e sua lealdade geralmente é conquistada com dificuldade. A varinha de Voldemort e Harry não tem apenas o mesmo tipo de núcleo. Até onde se sabe, elas são as únicas varinhas com o núcleo da mesma fênix, a Fawkes. São varinhas irmãs. Sendo assim, elas não podem agir adequadamente uma contra a outra, e é por isso que na primeira vez em que as varinhas vão duelar uma contra a outra em Cálice de Fogo, acontece o seguinte. Quando Harry gritou Expelliarmus, Voldemort gritou Avada Kedavra. Um jorro de luz verde saiu da varinha de Voldemort na mesma hora em que um jorro de luz vermelha disparou da de Harry. E os dois se encontraram no ar. E de repente, a varinha de Harry começou a vibrar, como se uma descarga elétrica estivesse entrando por ela. Sua mão estava presa à varinha. Ele não teria podido soltá-la se quisesse. E um fino feixe de luz agora ligava as duas varinhas, nem vermelha nem verde, mas um dourado intenso e rico. E Harry, acompanhando o feixe com o olhar, espantado, viu que os dedos longos e brancos de Voldemort também agarravam uma varinha que sacudia e vibrava. E aí, depois do duelo, quando Harry já estava em Hogwarts, Dumbledore explicou o que aconteceu para ele e para os Sirius. Priori incantatem, murmurou.
Então, o que acontece quando uma varinha encontra sua irmã? Perguntou Sirius. Elas não funcionam bem uma contra a outra. Se, no entanto, o dono de uma das varinhas forçar uma luta entre as varinhas, produzirá um efeito muito raro. Uma das varinhas forçará a outra a regurgitar os feitiços que realizou na ordem inversa, o mais recente primeiro, depois os que o antecederam. É a ligação entre as varinhas que permite que Harry se salve mais uma vez do Avada Kedavra de Voldemort e volte para a escola são e salvo. É essa ligação que acaba com o plano de Voldemort de matar Harry e anunciar que retornou em seus termos, ou seja, sem que Dumbledore fosse avisado imediatamente depois. A ligação entre as varinhas salvou a vida de Harry e estragou o plano de Voldemort. Vários e vários meses após esses acontecimentos, Voldemort também vai atrás de respostas sobre o que tinha acontecido naquela noite. E aí ele descobre, depois de sequestrar Olivaras, que foi culpa dos núcleos gêmeos. Por isso, ele descarta sua antiga varinha de Fênix, pedindo emprestada a varinha de um de seus comensais, Lúcio Malfoy. Quando Voldemort volta a enfrentar Harry na Batalha dos Sete Potters, no começo de Harry Potter e as Relíquias da Morte, algo estranho volta a acontecer. Quando a dor forçou Harry a fechar os olhos, sua varinha agiu por vontade própria. Sentiu-a arrastar seu braço como um enorme ímã. Pelas pálpebras entreabertas viu um jorro de fogo dourado. Ouviu um estalido e um grito de fúria. E aí, para esse acontecimento, Dumbledore também tem uma explicação. Acredito que a sua varinha tenha absorvido parte do poder e das qualidades da varinha de Voldemort naquela noite. E aqui ele está falando da noite lá em Cálice de Fogo, em que Harry e Voldemort voltaram a se encontrar depois do retorno do Lorde das Trevas. Ou seja, o objeto captou um pouco do próprio Voldemort. Então, a sua varinha o reconheceu enquanto ele o perseguia. Reconheceu um homem que era ao mesmo tempo parente e inimigo mortal, e regurgitou contra Voldemort um pouco de sua própria magia. Magia muito mais poderosa do que qualquer coisa que a varinha de Lúcio pudesse realizar. Sua varinha passou a conter simultaneamente o poder de sua enorme coragem e da perícia letal de Voldemort. Que chance teria aquela mísera varinha de Lúcio Malfoy? Ou seja, quando as varinhas se uniram no Priori Incantatem, lá em Cálice de Fogo, a varinha de Harry ficou ainda mais poderosa, absorvendo um pouco da magia de Voldemort e aliando isso à extrema coragem de Harry. Em Relíquias da Morte, Voldemort descarta a varinha de Fênix em busca de uma varinha que pudesse destruir Harry Potter. Primeiro escolhe uma outra varinha qualquer e depois ele vai em busca da varinha mais poderosa de todas, a Varinha das Varinhas. Em sua busca por destruir Harry e tomar o poder, ele escolhe descartar a sua varinha de Fênix. E também a varinha de Fênix de Harry é quebrada sem querer por Hermione, quando eles estão fugindo da Cobra Nagini em Godric's Hollow. Harry também fica sem sua varinha de Fênix, mas não por escolha própria. E vejam que curioso, a varinha que Harry encontra lealdade depois da sua quebrar é a varinha de Draco Malfoy, filho de Lúcio Malfoy, de quem Voldemort tinha emprestado a varinha anteriormente. E é por causa desse ato de ganhar a lealdade da varinha de Draco que Harry acaba se tornando o mestre da varinha das varinhas, que Voldemort estava buscando. Elemento número 5, o sangue de Lilian Potter usado por Voldemort. Quando Voldemort retorna ao seu corpo em Harry Potter e o Cálice de Fogo, era essencial para o bruxo que ele usasse um ingrediente, o sangue de Harry Potter. Foi uma antiga poção de magia das trevas que permitiu que Voldemort retornasse ao seu corpo. Carne do servo, a mão de Pedro Pettigrew, osso de seu pai e sangue do inimigo tomado à força. Voldemort poderia ter usado o sangue de vários bruxos, afinal, ele era temido e detestado por muitos, ele tinha vários inimigos, não só Harry. Mas em sua ambição e arrogância, ele queria usar o sangue de Harry Potter, como ele explica para os Comensais da Morte em Cálice de Fogo. Eu sabia do que precisava. Se era para me reerguer mais poderoso do que tinha sido antes da queda, eu queria o sangue de Harry Potter. Eu queria o sangue daquele que tinha me despojado do poder há 13 anos.
porque a proteção duradoura que a mãe dele tinha lhe dado circularia em minhas veias também. Depois de usar o sangue de Harry, Voldemort passa a poder tocá-lo sem se machucar. Ou seja, a forma que Harry o derrotou em Pedra Filosofal não funcionaria mais. Quando Harry conta isso para Dumbledore, porém, lá em Cálice de Fogo, ele estranha em ver um brilho que lembrava triunfo nos olhos do diretor. E aí, certamente, isso foi um alvo de debates e teorias por parte dos fãs antes do lançamento do último livro. E J.K. Rowling sempre dizia que esse fato era um fato significativo, mas é claro que ela não explicava o porquê. Mas mais tarde, nós acabamos por descobrir o motivo para esse brilho nos olhos do diretor. Isso fica bem claro em Relíquias da Morte, quando Harry e Dumbledore conversam em King's Cross. Ele tirou seu sangue acreditando que isto o fortaleceria. Integrou ao próprio corpo uma parte mínima do encantamento com que sua mãe o recobriu quando morreu para salvá-lo. O corpo dele guarda vivo o sacrifício de Lilian, e enquanto esse encantamento sobreviver, você também sobreviverá, assim como a última esperança de Voldemort. Voldemort usou o sangue de Harry tentando se fortalecer e fazer o sacrifício da mãe de Harry, que tinha feito ele sobreviver 2 vezes, ser inútil. Porém, ele prendeu o seu maior inimigo à vida ao fazer isso. E como Dumbledore continua explicando para o Harry, se pudesse ter compreendido o poder exato e terrível daquele sacrifício, talvez não tivesse ousado tocar no seu sangue. Mas se ele fosse capaz de compreender, não seria Lord Voldemort. E talvez nunca tivesse matado ninguém. E aí, galera, eu preciso dizer o seguinte. Embora Voldemort fosse brilhante, ele era desleixado por causa de sua arrogância. E isso tornava ele um tanto ignorante com relação a algumas magias que ele considerava inferiores. E nós vimos isso em diversos momentos na saga. Nós vimos isso quando ele subestimou a magia do amor, a magia executada por Lilian para proteger o Harry, e nós vimos isso nessa ocasião que nós estamos discutindo agora, quando ele utilizou o sangue do Harry, que era o mesmo sangue da Lilian, para retornar à sua forma de Lorde das Trevas. E ele fez isso porque ele queria humilhar o Harry e a própria memória da Lilian. Mas no fim das contas, o que ele fez foi ampliar ainda mais a proteção da Lilian, já que agora o sangue dela também corria nele. Ou seja, ele próprio não compreendia pontos importantes de algumas magias que ele executava. E aí eu preciso dizer também que por diversas vezes eu vi na internet muita gente afirmando ou apenas achando que foi por causa da Pedra da Ressurreição que o Harry foi capaz de voltar para o mundo dos vivos após receber o impacto da maldição da morte de Voldemort na Floresta Proibida. Mas essa é uma percepção completamente equivocada. Vejam só o que a autora J.K. Rowling disse sobre o momento em que Harry foi atingido pela maldição da morte na floresta. Tendo tomado o sangue de Harry para si mesmo, Voldemort manteve vivo o poder protetor de Lilian sobre Harry. Então, o próprio Voldemort passou a agir quase como uma Horcrux para Harry. É certo que o poder do sacrifício de Lilian era uma força positiva, que não apenas continuava a amarrar Harry à vida, mas dava ao próprio Voldemort uma chance. Voldemort involuntariamente colocou algumas gotas de bondade dentro de si. Se ele tivesse se arrependido, poderia ter sido curado mais profundamente do que qualquer um poderia supor. Mas é claro, ele se recusou a sentir remorso. Seguindo em frente, a autora continua dizendo: a maldição desativou Harry severamente o suficiente para que ele pudesse ter sucumbido à morte se tivesse escolhido aquele caminho. Mas Harry decidiu lutar para voltar à consciência. Ele aproveitou a rota de fuga de Lilian e se puxou para fora para o reino dos vivos. Então o fato de Voldemort ter usado o sangue de Harry, que era o mesmo sangue de Lilian, conferiu ao garoto um vínculo com a vida. Ou seja, ao se sacrificar e assim se separar do pedaço de alma de Voldemort que existia nele, destruindo assim a Horcrux, Harry estava ancorado à vida, e isso permitiu que ele conseguisse sobreviver depois do Avada Kedavra de Voldemort na Floresta Proibida. Fica bem claro no diálogo de Harry e Dumbledore que Harry não morreu de verdade. Quem morreu foi a Horcrux, e com o sangue de Harry correndo nas veias de Voldemort, aliado ao poder do sacrifício de Lilian,
Harry consegue sair ileso da maldição da morte pela segunda vez. E aí foi o fato de Voldemort ter usado o sangue de Lilian para retornar em Cálice de Fogo, unindo ao fato de Harry ter uma parte da alma do Voldemort vivendo dentro dele, que fez com que ele fosse capaz de voltar para o mundo dos vivos em Relíquias da Morte. E esse fato não tem nada a ver com a Pedra da Ressurreição, ou até mesmo com o fato de Harry ser o verdadeiro mestre da Varinha das Varinhas. Elemento número 6, a Varinha das Varinhas. Alvo Dumbledore foi mestre da Varinha das Varinhas desde seu lendário duelo com Gellert Grindelwald em 1945 até momentos antes de sua morte em 1996. Ele foi desarmado por Draco Malfoy e morreu pelas mãos de Severo Snape logo em seguida. Draco então passou a ser o mestre da Varinha das Varinhas sem nem saber que por meses poderia ter a varinha mais poderosa de todas em suas mãos. Porém, quando Harry, Rony e Hermione são levados até a mansão Malfoy e resgatados por Dobby, Harry conquista a varinha de Draco quando Rony correu para retirar Hermione dos destroços. E aí Harry aproveitou a oportunidade, saltou por cima da poltrona e arrancou as 3 varinhas que estavam nas mãos de Draco, uma delas sendo a varinha dele mesmo. Um tempo depois, Olivaras explica a Harry que a lealdade da varinha de Draco realmente tinha sido conquistada por ele. Tomei a varinha de Draco Malfoy à força, disse Harry. Posso usá-la sem perigo? Creio que sim. Leis sutis governam a propriedade das varinhas, mas uma varinha conquistada, em geral, se dobra à vontade do dono. Ao conquistar a varinha de Draco, Harry, sem saber, acaba se tornando o mestre da Varinha das Varinhas. Enquanto isso, Voldemort estava à procura dessa varinha, buscando todos que alegaram possuí-la no passado. Não é simbólico perceber como Harry conquistou a lealdade dessa varinha naturalmente, sem nem saber, ao mesmo tempo em que Voldemort procurava por ela ativamente? Em seu antigo site oficial, J.K. Rowling afirmou que o pelo de testralho é um núcleo complicado de se trabalhar, e varinhas com esse núcleo só podem ser conquistadas por aqueles capazes de encarar a morte. Portanto, nesse sentido, Voldemort jamais poderia ter sido mestre da Varinha das Varinhas, porque ele nunca foi capaz de encarar a morte. Em contrapartida, a varinha pertenceu a Harry desde o momento em que ele desarmou o Draco. Harry era capaz de encarar a morte de uma forma que Voldemort nunca foi. Voldemort foge e teme a morte. Como ele poderia conquistar uma varinha complexa como a Varinha das Varinhas? E foi por Harry ser o mestre da Varinha das Varinhas que ele conseguiu derrotar Voldemort no duelo final. Uma varinha não poderia matar o próprio mestre, por mais que muitas pessoas gostem de brincar sobre o fato de Harry usar muito o feitiço Expelliarmus. Esse feitiço foi essencial nesse momento. Quando ele usou o feitiço de desarmamento, a Varinha das Varinhas voltou para o seu verdadeiro mestre, ou seja, Harry Potter. E como Voldemort usara a maldição da morte, e uma varinha não poderia amaldiçoar o próprio mestre, o feitiço acabou se virando contra ele. Em sua arrogância, não compreendendo plenamente o funcionamento das varinhas, em especial a varinha que ele mesmo empunhava, Voldemort foi, enfim, derrotado. Mas aí alguns podem se perguntar o seguinte: mas se a Varinha das Varinhas reconhecia seu mestre, e se recusou a matar o Harry na última batalha dele contra o Voldemort, por que ela não fez o mesmo na Floresta Proibida, quando o Harry se entregou para morrer? Essa é uma excelente pergunta, e eu já dei a resposta para ela nesse vídeo pelo menos 2 vezes. Eu disse que quando Harry aceitou a morte, ele separou completamente sua alma da de Voldemort, mesmo com as 2 almas habitando no mesmo corpo. Quando Harry não lutou para sobreviver, ele se separou da Horcrux. Assim, quando Harry foi atingido pelo Avada Kedavra de Voldemort na Floresta Proibida, o impacto da maldição lançada pela Varinha das Varinhas atingiu a parte da alma do Voldemort que vivia em Harry, e não o Harry em si. Portanto, a Varinha das Varinhas realmente nunca atacou o seu mestre. Sacaram? Elemento número 7, a relação com a morte. Desde muito pequenos, Harry e Voldemort conheceram a morte. A mãe de Voldemort, Medop Gaunt, morreu logo após o seu nascimento. Os pais de Harry, Tiago e Lilian, morreram quando ele tinha pouco mais de 1 ano. Então, Voldemort e Harry
precisaram lidar com a morte muito mais cedo que a maioria das pessoas precisam lidar. Agora, a forma que eles lidavam com a morte era bem diferente. Quando Dumbledore conhece o jovem Tom Riddle, ele fala o seguinte sobre a morte da mãe: "Minha mãe não deve ter sido bruxa, ou não teria morrido." Ou seja, desde criança, Voldemort via a morte como uma fraqueza, e a própria mãe como fraca por ter morrido. Harry era o oposto disso. Ele sabia que o fato de sua mãe ter morrido foi o que lhe protegeu contra Voldemort. A morte de sua mãe significava força e não fraqueza. A relação que ambos têm com a morte parte desse princípio. O maior medo do Voldemort sempre foi a morte, ou seja, ele temia morrer. Ele achava que a morte era o que acontecia de mais terrível com o indivíduo. Por isso, sua marca registrada era o Avada Kedavra, a maldição da morte, porque ele achava que ao matar uma pessoa, ele estava causando a ela aquilo que havia de pior no universo. Como sabemos, no universo mágico de Harry Potter, matar rompe a alma, mas Voldemort não dava a mínima para isso. Ele não via consequências em matar, apenas via isso como um sinal de poder, ou seja, ele era capaz de infligir aquilo que, para ele, era o pior que podia acontecer com alguém, ao mesmo tempo que ninguém podia fazer o mesmo com ele, porque ele não podia morrer, ele era imortal. Para Voldemort, esse era o verdadeiro significado de poder, esse era o poder supremo. Em contrapartida, Harry lida simbolicamente com a morte em toda a sua jornada pelos livros da saga. Ele se transforma com o luto, ele se desenvolve e evolui, se tornando uma pessoa melhor após a morte de cada uma das pessoas que ele ama. E esse era o tipo de transformação que Voldemort não se permitia ter. Agora, vamos voltar ao núcleo das varinhas de Harry e Voldemort, só por um instante. Originalmente, eles foram escolhidos por varinhas de pena de fênix, certo? E a fênix, simbolicamente, é uma criatura amplamente associada com a morte. Ela pega fogo para renascer. A morte dela a leva ao renascimento, a uma transformação. Dito isso, Harry é como uma fênix, que a cada experiência com a morte renasce e se transforma. Voldemort é como uma fênix que teme tanto a morte que nunca se permite pegar fogo, nunca se permite chegar a essa transformação. As transformações que o Voldemort sofreu ao longo dos anos afastaram ele cada vez mais da própria humanidade. Ele dividiu sua alma e adquiriu uma aparência ofídica, ficando cada vez mais grotesco e menos humano em sua aparência. Quando Harry e Dumbledore estão observando as lembranças de Tom Riddle em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Dumbledore mostra para o garoto a memória de um fato que tinha ocorrido um pouco antes do Bruxo das Trevas subir ao poder na Primeira Guerra Bruxa. Harry se surpreende com a aparência de Tom Riddle. Vejam só. Suas feições não eram as que Harry vira emergir do grande caldeirão de pedra quase 2 anos antes. Não eram tão ofídias, os olhos ainda não eram vermelhos, o rosto ainda não era uma máscara, mas ele deixara de ser o bonito Tom Riddle. Era como se suas feições tivessem queimado e embaçado, estavam macilentas e estranhamente distorcidas, e o branco dos olhos parecia estar permanentemente injetado, embora as pupilas ainda não fossem as fendas que Harry sabia que viriam a ser. Como consequência de todos os seus experimentos com magia das trevas, a aparência de Tom Riddle estava completamente distorcida. Mesmo antes de ser derrotado por Harry e levar 13 anos para retornar a um corpo, dava para perceber as consequências de todas as suas experimentações. No fim das contas, Voldemort destruiu a si mesmo por causa da morte, por causa do medo da morte. Já o Harry se fortaleceu a partir da morte. Então, depois de nós termos visto todos esses elementos e circunstâncias que foram responsáveis pelo relacionamento único entre Harry e Voldemort, acho que a gente já consegue responder com propriedade essas seguintes perguntas. Como que esse bruxo tão poderoso foi derrotado por um garoto de 17 anos que sequer tinha terminado a escola? Como que Harry, mesmo não estando no mesmo nível de talento e habilidades mágicas de Voldemort, ainda assim foi capaz de derrotá-lo? E aí, em primeiro lugar, mais uma vez, eu acho que a gente precisa refletir o seguinte. Afinal de contas, o que significa ser mais poderoso?
Significa se envolver profundamente com magia das trevas? Fugir da morte? Matar sem consciência a ponto de se afastar totalmente de sua humanidade? Ou significa respeitar a morte, se transformar com o luto e se permitir renascer? Qual fênix seria a mais poderosa? Aquela que se recusa a pegar fogo e renascer, ou aquela que renasceu muitas vezes, cada vez mais consciente, cada vez mais transformada pela experiência? E aí não me entendam mal, hein? É óbvio que Voldemort era incrivelmente mais talentoso do que Harry, e com um conhecimento em magia muito maior, muito superior. Mas ainda assim ele foi derrotado. E não venham me dizer que tudo isso foi por causa do roteiro ou por causa do protagonismo do Harry, porque se depois de tudo isso que nós discutimos aqui, você continua pensando isso, então você ainda não entendeu uma das principais mensagens da saga de Harry Potter, que é a seguinte: não existe poder maior do que o amor. Nada pode vencer o amor, nem mesmo todo o talento e perícia em magia do mundo. E foi justamente por não compreender isso que Voldemort foi derrotado. A relação entre Harry e Voldemort é algo sem precedentes no mundo da magia, e claro, à primeira vista parece impossível que Harry tenha poder para acabar com o Bruxo das Trevas. Porém, desde a profecia feita por Sibylla Trelawney, podemos perceber como a arrogância de Voldemort foi sua ruína. Arrogância essa que o fazia olhar com desprezo para toda a magia que ele não compreendia. Foi um conjunto de fatores que permitiram que Harry derrotasse Voldemort no final. E assim como Voldemort inicialmente quis dividir sua alma em 7 partes para se tornar imortal, foram 7 elementos que, combinados, o derrotaram de uma vez por todas. A profecia, a proteção de Lilian Potter, a Horcrux que Voldemort nunca quis fazer, as varinhas de mesmo núcleo, o sangue de Lilian usado por Voldemort, a varinha das varinhas e a relação de Voldemort e Harry com a morte. Harry realmente não sabia mais feitiços, nem tinha mais conhecimento em magia e nem mais domínio em artes das trevas do que o Voldemort. Porém, em todos os assuntos desprezados pelo Bruxo das Trevas, Harry era muito mais poderoso. Foi o seu poder em aceitar a morte, em se transformar com ela, em se permitir amar e ser amado, em prestar atenção em quem é subestimado. Tudo isso fez a diferença. Quando Harry e Dumbledore conversam sobre a profecia em Enigma do Príncipe, o diretor ressalta um ponto muito importante sobre Harry. É essencial que você compreenda o que ocorreu, disse Dumbledore, se erguendo e começando a andar pelo escritório, suas vestes fulgurantes farfalhando a cada passo. Harry nunca o vira tão agitado. Ao tentar matá-lo, Voldemort destacou a pessoa notável que está sentada à minha frente e lhe deu os instrumentos para a tarefa. É culpa de Voldemort que você seja capaz de ler seus pensamentos, suas ambições e até mesmo que você entenda a linguagem das cobras em que ele transmite suas ordens. Contudo, Harry, apesar da visão privilegiada que você tem do mundo dele, que por sinal é uma dádiva que qualquer comensal da morte mataria para ter, você nunca se deixou seduzir pelas artes das trevas, nunca, nem por um segundo, manifestou o menor desejo de se tornar um dos seguidores de Voldemort. Claro que não, confirmou Harry indignado. Ele matou os meus pais. Resumindo, você está protegido por sua capacidade de amar, disse Dumbledore em voz alta. A única proteção eficaz contra a fascinação por um poder como o de Voldemort. Apesar de todas as tentações que você suportou, de todo o sofrimento, o seu coração permanece puro, tão puro quanto era aos 11 anos, quando você se mirou no espelho que refletia o maior desejo de seu coração, e ele lhe mostrou apenas o caminho para frustrar Lord Voldemort em vez de imortalidade ou riqueza. Harry, você faz ideia de como são raros os bruxos que poderiam ter visto o que você viu naquele espelho? Voldemort deveria ter percebido então com quem estava lidando, mas não percebeu. Mas agora ele sabe. Você perpassou a mente de Lord Voldemort sem sofrer o menor dano, mas ele não pode possuir a sua sem sofrer uma agonia mortal, como descobriu no Ministério. Acho que ele não compreende o porquê, Harry. Ele teve tanta pressa de mutilar a própria alma que nem sequer parou para compreender o poder incomparável
de uma alma imaculada e inteira. Voldemort criou seu pior inimigo e durante toda a história fica nítido o quanto ele criou sua própria perdição. Ele sofreu os efeitos de sua própria maldição da morte quando tentou atacar Harry quando bebê, quando destruiu sua Horcrux ao tentar matar Harry na Floresta Proibida e ao usar o Avada Kedavra contra Harry usando a varinha das varinhas. Portanto, Harry nunca precisou saber mais feitiços do que Voldemort, ou ter mais habilidades mágicas ou conhecimento geral em magia para enfrentar o Lorde das Trevas. Isso porque Voldemort apenas sofreu as consequências de sua própria crueldade. A própria lei natural se encarregou de derrotar o Bruxo das Trevas. A lei natural que viera cobrar sua justiça, como se Harry, com sua alma intacta e imaculada, sua capacidade de amar e sua aceitação da morte não pudesse ser destruído pelo bruxo, que era exatamente o oposto dele. E voltando ao ponto de Dumbledore, foi Voldemort que criou seu próprio inimigo e lhe deu as armas para derrotá-lo. Foi o fato de Harry compreender tudo aquilo que Voldemort menosprezava que fez com que um dos bruxos mais poderosos de todos os tempos fosse derrotado por um garoto de 17 anos. E lembrem-se, no fim das contas, quem disparou o Avada Kedavra, que foi a perdição do Lorde das Trevas, foi ele próprio. E aí, meus bruxos, respondam aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo e dessa relação única existente entre Harry e Voldemort. Eu vou adorar interagir com vocês sobre esse assunto. Se você ainda não é inscrito aqui no Wizarding Bruno, basta clicar nesse botãozinho aqui e tudo resolvido. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fui! Accio Nox.